Nós vamos falar um pouco hoje, queridos. Eu falei para os irmãos que os irmãos iam ter que aguentar um tempo, né? Um tempo. Eu não gosto muito de estar falando isso, mas é porque as experiências que eu tive foram tão fortes que eu vou precisar falar, tá? Eu vou precisar falar. Então eu estive na fonte de Eliseu, tá? Na fonte de Eliseu, em Jericó, e ali nós tivemos a oportunidade de viajar no tempo, desde do início, desde quando Jericó foi vencida até aquele momento, e a gente vê que a história ela acaba trazendo muitos ensinos para nossas vidas. Eu queria estar compartilhando com os irmãos nessa noite, amém? Usando a expressão do pastor Tarcísio, vocês me suportam? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Eu vou ler aqui na outra versão que diz: eis que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, porém as águas são péssimas e a terra é estéril. Vamos orar a Deus. Paizinho querido, Deus amado, Deus bendito, eu te glorifico, Pai, pela leitura da tua santa palavra. Clamo a ti, Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Ó Deus, daquilo que o Senhor tem nos mostrado, que possamos transmitir, Senhor. Ó Deus, de tal forma aos irmãos serem abençoados, a todos nós sermos abençoados com aquilo que vamos estar falando, Pai. Portanto, ó Deus, no nome de Jesus, fala aos nossos corações mais uma vez, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, queridos. Olha só, o que é que eles estão dizendo? O povo de Jericó. A situação da cidade é agradável. É agradável a situação da cidade. Mas como agradável? Você imagina um lugar onde um dos maiores problemas é a questão da água, e agora eles vão dizer: a cidade é agradável, mas a água não presta. A água é de péssima qualidade. E pelo fato da água ser de péssima qualidade, a terra também é estéril. Você consegue ver uma cidade agradável assim? É meio paradoxal o que está dizendo? A cidade é maravilhosa, mas a água não presta e a terra é estéril. Então, queridos, passando por ali, o que é que nós podemos ver? Nós podemos ver muito verde, podemos ver muitas plantações, podemos ver muitas tamareiras, predominante tamareiras lá, tá? Então, dá uma visão muito bonita daquilo tudo. Eu estou falando de uma terra que era estéril. Então, naquele lugar nós também podemos ver muitas escavações, porque ao passar do tempo, as cidades vão sendo derrubadas, vão sendo construídas outras em cima. Então acaba que lá embaixo são camadas que lá embaixo eles vão descobrindo os arqueólogos, datas, vão conseguindo ver algumas coisas que vai provando
aquilo que a Bíblia diz. Alô? Então vamos conversar um pouco, vamos tentar viajar um pouco na história de Jericó. Uma terra que foi palco de tantas coisas terríveis. Você imagina que Jericó era aquela cidade onde uma das mais fortes que teria que ser conquistado em Canaã, quando Deus manda que o povo vá e conquiste Canaã. Então Jericó era essa cidade, mas era uma cidade extremamente promíscua, uma cidade extremamente idólatra, cheio de pagãos, o paganismo imperava ali. Então era algo terrível, aquilo ali era pura abominação ao Senhor. E ali o que aconteceu naquele lugar? Eu estou falando da Jericó antiga, aquela Jericó que era cercada por aquelas muralhas enormes, muralhas de 9 metros de altura, 6 metros de largura, eram cerca de 32 quilômetros quadrados ali. Então, queridos, é dessa cidade que nós estamos falando. Esse povo que afrontava o exército do Deus vivo. E agora Josué, Moisés já havia morrido, então agora a tarefa, o cajado é passado para Josué, e Josué vai e passa o Jordão, e depois de Jordão ele tem agora o desafio de lutar por Jericó, de vencer Jericó, derrotar Jericó. Toda aquela estratégia que os irmãos já conhecem, tal, sete vezes, na 7ª vez, 7 voltas, tal, quando as trombetas tocaram, então os muros eles implodiram, tá? E entraram, cada qual, eles estavam rodeando a cidade, cada qual entraram em frente ali e conquistaram a terra. Mas uma coisa chama atenção. Isso foi por volta do ano 1451 a.C. 1451 a.C. Mas uma coisa que chama atenção, queridos, é que quando houve essa conquista, então Josué, lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, está escrito assim: também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Então, quando Jericó foi conquistada, Josué, cansado de tudo aquilo, irado com a incredulidade daquele povo, ele lança essa maldição, que nunca mais isso seja erguido, nunca mais. E se por acaso alguém vier erguer novamente, eu estou aqui parafraseando, então quando fizer a fundação, o primeiro filho, o primogênito, vai morrer. Mas quando colocar as portas da cidade, o filho mais moço vai morrer. É interessante, queridos, que foi dito essas palavras, e o tempo foi passando. 500 anos depois. É muito tempo, não é? É muito tempo. Parece que, se isso faz muito tempo que Jericó foi destruída, então não tem mais problema algum, vamos erguer novamente. Já há 500 anos, não tem mais nada a ver, mas sabe, queridos, havia uma palavra de um servo de Deus. Havia uma palavra. E agora, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, diz assim: em seus dias, Hiel, o betelita, edificou Jericó.
Olha só, queridos, 500 anos depois, esse cara, Hiel, da cidade de Belém, ele edificou Jericó, e diz, olha só, quando lançou os seus alicerces, morreu Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Moisés, filho de Nun. Então você percebe que a palavra de Deus, ela não caduca, ela não envelhece. Quando há uma palavra, uma profecia, ela vai se cumprir. Passaram-se 500 anos. Os homens, com certeza, tinham esquecido, mas Deus não. Deus não, uma palavra foi dada. E como honra aquela palavra que foi dada, Deus faz acontecer. Então, esse texto nos chama a atenção para a seguinte coisa. Nós somos servos de Deus. Nem um amenzinho aí? Nós somos servos de Deus. Sabe, queridos, o que nós falamos deve estar totalmente conectado com a vontade do Senhor. Deve estar conectado, por quê? Porque quando nós falamos, não é mera fala. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque o que nós falamos, nós geramos no mundo espiritual vida para aquilo que nós estamos falando. Então nós temos que aprender a segurar a nossa boca na hora que vier vontade de dizer alguma coisa. Não pense de boca aberta, não. Pense primeiro, depois fale, se valer a pena falar. Alô? Então, queridos, o que nós falamos como servos de Deus é registrado no mundo espiritual. É registrado no mundo espiritual. Se foi bom ou não foi o que Josué disse, eu não sei. Mas o que ele disse se cumpriu exatamente como ele disse. 500 anos depois. Então, queridos, esse texto ele nos mostra isso, ele nos mostra que Deus vela pela sua palavra. Deus honra os seus profetas. Alô?